Fala pessoal, fala torcida do Mengão, chegamos aqui, Globo Esporte de hoje, nação, dia 19/3 de 2026. Chegamos com tudo para contar notícias do Flamengo, as últimas atualizações, mercado da bola. Hoje tem Flamengo e Remo pelo Brasileirão e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo no Mengão na data de hoje. Então já se inscreve no canal aí, galera, e ativa o sininho das notificações que você nunca fica desinformado aqui no nosso canal, beleza? Vamos ver, tem novidades no Flamengo, tem escalações novas, tem jogador saindo, renovando e tem contratação no Flamengo. Vamos ver tudo o que está acontecendo. Ficou interessado e quer saber de tudo? Acompanhe então o nosso vídeo a partir de agora do Globo Esporte de hoje. O Flamengo recebe o Remo às 8 da noite no Maracanã. A Ana Flávia Nunes tem as novidades do time do Leonardo Jardim. Boa tarde, Ana. Ei, Kelly, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo está concentrado para esse jogo desde ontem lá no Ninho do Urubu e fez um treinamento hoje de manhã lá no Ninho também. Agora, com os últimos jogos, o Flamengo está em sexto lugar no Brasileirão com 10 pontos. Então, uma vitória hoje aqui no Maracanã é importante para diminuir a distância do líder Palmeiras, que tem 16 pontos. Desfalques para hoje: o Saúl, que ainda se recupera da cirurgia feita no calcanhar esquerdo, e também o Bruno Henrique, que ainda trata uma pubalgia e não voltou a treinar com o elenco. Agora, o De La Cruz volta a ser relacionado, ele ficou fora do clássico contra o Botafogo porque não joga em gramado sintético, e quem também volta ao time é o Arrascaeta, que foi poupado na última rodada. Então, o provável Flamengo que deve ser escalado hoje tem um Rossi no gol, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Paquetá ou Carrascal, Lino ou Cebolinha e Pedro. Lembrando que o Flamengo está invicto, sob o comando do Leonardo Jardim. E esse jogo de hoje é às 8 da noite, mesmo horário que vai começar o sorteio da Libertadores, que é hoje, né, Kelly? Pois é, gente. Hoje é um dia muito especial para Flamengo e Fluminense. Sorteio dos grupos da Libertadores é às 8 da noite na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Mas a gente não vai aguentar esperar o sorteio começar. Então, a partir de agora, vai rolar o sorteio do Globo Esporte. Na beca, como o pessoal lá na Conmebol. Bom, mas quem os cariocas podem pegar? Flamengo e Fluminense estão no pote 1 e vão enfrentar equipes dos potes 2, 3 e 4. Esses potes foram definidos a partir do ranking da Conmebol, que foi divulgado no início do ano. E chegou a hora! Começamos com Flamengo, o atual campeão. Lanús, parece filme repetido, revanche da Recopa. Vamos pro pote 3. Olha, Always Ready. Vamos ver mais um adversário do grupo do Flamengo. Universidade Central. Hora do Fluminense e seus adversários nos grupos da Libertadores. Vamos ver quem é o primeiro. Estudiantes. O segundo time que entra no grupo do Fluminense na Libertadores é La Guaira, da Venezuela. E para fechar o grupo tricolor, Sporting Cristal, do Peru. Pô, divertido demais isso aqui, hein? E se a gente levasse essa brincadeira pras ruas? O sorteio do Globo Esporte com o torcedor. Tá gravado, tá? Tá gravado. O sorteio da Libertadores é hoje às 8 da noite, mas aqui no Globo Esporte a gente resolveu antecipar. Será que os torcedores estão com sorte? Então, eu quero pegar o Lanús. Time estrangeiro, acho que dá maior diferença. Flamengo e Fluminense estão no pote 1, junto com Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU, Independente Del Valle. Agora, quem são os times que podem enfrentar já na fase de grupos Flamengo e Fluminense? Bora sortear? Lê pra mim quem tá no pote 2. Corinthians, Cruzeiro, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar e Universitário. Vamos lá, vamos mexer. Altitude não. Lanús. E a memória recente? Memória recente não é boa.
Mas eu acho que o Flamengo não tem que temer, não. Fala pra mim quem tá no grupo 3. Júnior Barranquilla, Universidade Católica, Rosário Central, Santa Fé da Colômbia. Esse é? Qual é o nome? Inglês, né? Ah, isso eu já esqueci, esse aqui dá nem pra... Always Red. Ah, Always Red. É aquele de 4.000 de altitude, alto. Aqui tem que levar bastante oxigênio, mas dá pra gente pegar ele. Coquimbo, Lagoaíra e Cusco. Cusco, tem altitude. Pote 4, quem tá? Mirassol, Universidade Central, Platense, Independente Rivadavia, Argentina, Independente Medellín, Colômbia, Tolima, Colômbia, Sport Cristal, Peru e Barcelona de Guayaquil, Equador. Ah, foi o que eu te falei. Barcelona de Guayaquil. Pra mim, é o time mais complicado que tem aqui. Flamengo com Lanús, Barcelona de Guayaquil e Cusco. Eu achei um grupo mais difícil. Sim, na teoria é um grupo mais difícil sim, mas o Flamengo não tem que temer. Lívia, vamos sortear o grupo do Flusão na Libertadores? Bora, vê esse Fluminense! Bolívar! Tem altitude. É um pouquinho perigoso, mas acho que vence o Fluminense, vence o Fluminense, vence o Fluminense. Rosário Central. Argentina. Argentina. Ah, acho que não é muito perigoso, não. Vai. Sporting Cristal. Peru, tá bom? Tá bom? Tá bom. E aí, gostou do grupo? Adorei. Acho que tem tudo pro vence o Fluminense. O Fluminense vai ganhar isso de lavada. Cara, eu acho que essa final pode ter sido a Fla-Flu, né? Vamos botar aqueles duzentão pra rolo? Bora! Tá disposto? Vem! Ó, eu quero aumentar a aposta, vai 500. Fla-Flu na final, filho, esquece. Let's go! Vamos lá, nação, agora notícias do Flamengo, do Vene Casagrande. Tem muita notícia aqui do Vene. O Vene tá trazendo novidades aqui para vocês, pessoal. Então, vamos acompanhar toda a novidade aí, Flamengo e Remo, as opiniões, as chegadas e saídas. Vamos ver o que o Vene Casagrande tá trazendo de informações para nós hoje aqui no nosso canal. 19/3, notícias do Flamengo. Vamos acompanhar então? Vene Casagrande agora para vocês aí, créditos ao canal do Vene, se inscreve lá e ativa as notificações também. GE.com fez, cara, um levantamento bacana aqui, ó. Dono da maior invencibilidade em casa do Brasileirão, Flamengo mira recorde também nos pontos corridos. Contra o Remo, o Flamengo pode chegar a 26 jogos sem perder como mandante e se isolar com a quinta maior sequência no atual formato. Entre 1980 e 1985, o clube atingiu marca de 58 partidas. Invicto como mandante a 25 jogos no Brasileirão, o Flamengo volta a jogar no Maracanã nessa quinta contra o Remo. A força em casa ajudou a equipe a ser campeã no ano passado e pode ser um fator decisivo também em 2026, além de representar o recorde até o fim da temporada. O Fla pode chegar a 26 jogos sem perder como mandante e se isolar com a quinta maior sequência do atual formato de pontos corridos. O time da Gávea ainda tem mais 17 jogos em casa pelo Brasileirão 2026, ou seja, precisa empatar ou vencer pelo menos os próximos 8 para desbancar o São Paulo no primeiro lugar. Os adversários são Remo, nessa quinta, Santos, Bahia, Vasco, Palmeiras, Curitiba, São Paulo e Vitória. Com todo respeito, mas Remo, Santos, bota o Santos aí, Bahia é complicado, Vasco é clássico, né? Curitiba, Vitória, pra mim, Flamengo, não vou dizer obrigação, mas naquela planilha que a gente faz antes de começar o campeonato, esses jogos aqui em casa, 3 pontinhos do lado. Agora, Bahia é um jogo difícil, tá? Palmeiras, nem preciso falar, um jogo muito difícil. São Paulo também, é um jogo extremamente difícil. Então, fica aí esse levantamento para vocês. Galera, vamos falar agora do assunto aí do estádio próprio, terreno do estádio próprio. O Luiz Penido, ele falou em seu podcast sobre o projeto de estádio do Flamengo e afirmou que, no cenário atual, a construção não deve acontecer. Ainda de acordo com o jornalista, a área discutida para o projeto é considerada inviável juridicamente. O clube deve receber de volta o dinheiro investido no terreno. Bom, gente, procurei o Flamengo até a gravação desse vídeo aqui, não obtive nenhuma resposta em relação a esse assunto. Mas, vamos lá, o que pensa a atual gestão? A gente sabe que a atual gestão, desde quando assumiu o presidente BAP, sempre foi muito franco e sincero com o torcedor. Nós não vamos fazer loucuras financeiras para poder construir o estádio próprio. Nós temos o Maracanã por 30 anos e o Maracanã está se tornando extremamente sustentável financeiramente falando para o Flamengo. O Flamengo conseguiu aumentar o número de arrecadação, o valor de arrecadação nos jogos. Então, estou com o BAP com a atual gestão. Eu acho que não tem que fazer loucuras. Então, se o problema for o terreno, aí sim que a atual gestão não vai fazer grandes esforços para poder construir o estádio próprio. Eu sou um cara, eu como torcedor, eu sempre tive 2 sonhos como torcedor do Flamengo. Primeiro, ver o Flamengo campeão da Libertadores. Graças a Deus realizei, vi muitas vezes e eu acho que vou ver muito mais vezes daqui para frente. E também o Flamengo ter um estádio próprio. Apenas para dizer, pronto, eu tenho. Porque eu acho que é algo que falta na história do clube.
Tudo bem, o Maracanã é maravilhoso. Eu sou super a favor do Maracanã, vou ser muito sincero. Amo o Maracanã. Para mim, o Maracanã é a casa do Flamengo, não de maneira literal, mas o Flamengo tem que continuar jogando no Maracanã, mas eu acho que tinha que ter um estádio próprio só para dizer, olha, eu tenho. É tipo casa própria, é isso. Eu quero ter e pronto, mesmo que continue jogando no Maracanã, mas tem casa própria. Por exemplo, o Vasco. Enche a boca para falar que tem São Januário, mas, gente, São Januário não é mais rentável ao Vasco da Gama. Cabe poucas pessoas. Em alguns jogos o Vasco nem pode utilizar São Januário, ainda tem esse ponto. Mas eu acho que o Flamengo tem que fazer sim um esforço para construir estádio próprio. Porém, não tem que se endividar por conta disso. E a informação do Luiz Penido é extremamente relevante, cara. Repito, é um cara que eu super respeito no jornalismo. Jamais ele iria inventar isso, pelo amor de Deus. E o Penido nem é de dar notícias também. Ele é muito mais focado em narração, inclusive, ao lado do Garotinho. Para mim são dois caras ícones da narração no rádio. Então fica aí a notícia. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando de Caleri, com todo respeito ao jornalista que noticiou isso, mas não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de Caleri. A gestão, a todo momento, deixa muito claro que quer diminuir a média de idade do elenco. Aí fui ver a idade do Caleri, né? Caleri e o Gol. Vamos lá, cara. Cara, não faz... Assim, eu sou um cara que eu gosto muito do Caleri. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre menciono o Caleri como centroavante que eu gostaria de ter visto no Flamengo. E eu falo gostaria, conjugo o verbo dessa maneira, porque não vai ter. Gente, o Caleri tem 32 anos. É um cara super identificado de São Paulo. Para tirar o Caleri de São Paulo seria muito difícil. O Caleri teria que topar. Ele já disse várias vezes que só joga no São Paulo, no futebol brasileiro. Embora a palavra ultimamente não tenha muito valor no futebol, mas o Caleri dificilmente deixaria o São Paulo para jogar no Flamengo. E outra, o Flamengo nem procurou o Caleri. Repito, o Caleri tem 32 anos, não faz o menor sentido, tá, gente? Então, eu tô falando isso porque tá todo mundo me perguntando. Eu não queria dar uma não notícia aqui. Mas é chato, as pessoas perguntam. Uma hora eu falo, cara, beleza, vou responder. Tá aí a resposta. O Flamengo não negocia com o Caleri, não tem desejo de contratar Caleri. E o Caleri nem iria para o Flamengo, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, é só a gente olhar a identificação que ele tem com o São Paulo e como ele é muito querido e bem-quisto pela torcida do Tricolor Paulista. É isso aí, galera, e tem mais notícias aqui no Taon para vocês, notícias do Flamengo, atualização, escalação, como que o Flamengo vai para esse jogo contra o Remo. Como que é a escalação? Vamos ver aqui o que a setorista do Flamengo, a Ana Paula Nunes, tem a falar aí sobre o Mengão. Vamos acompanhar, créditos aí ao Taon, as notícias aí do Mengão para vocês agora. Vamos lá. Mais uma preparação feita pelo Leonardo Jardim e ele já apontou que deve mudar um pouco o time, tem mais jogadores à disposição. Como é que é a expectativa dessa montagem de time que entra em campo hoje, Aninha? Ei, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, o Flamengo está concentrado para esse jogo de hoje desde ontem, lá no Ninho do Urubu. Inclusive, hoje de manhã teve atividade, teve treino lá no centro de treinamentos, né? Essa forma de trabalhar do Leonardo Jardim, que inclusive ele já deu entrevista dizendo que ele fez questão de já implementar isso logo na chegada, para que ele inclusive passe mais tempo com o elenco, consiga agilizar aí essa adaptação, consiga conhecer melhor os jogadores de forma mais rápida. Então, o pessoal já treinou hoje e, né, o Flamengo concentrado, então, desde ontem. Agora, falando um pouquinho sobre o provável Flamengo que deve ser escalado pelo Leonardo Jardim hoje, né? Joana comentou sobre a volta de jogadores. Ele volta a contar, por exemplo, com o De La Cruz, que ficou fora do Clássico contra o Botafogo, porque o De La Cruz não joga em gramado sintético. E quem foi poupado também no Clássico na rodada passada foi o Arrascaeta. Então, o Arrascaeta hoje deve voltar ao time titular. Existem ali algumas dúvidas no ataque, que inclusive são substituições que o Leonardo Jardim tem feito também ao longo dos jogos, né? Por exemplo, Paquetá ou Carrascal, Lino, né? Samuel Lino ou Cebolinha. Tem essa dúvida, mas fato é que o Pedro deve seguir aí no comando do ataque, ele ganhando cada vez mais espaço, se firmando aí como titular com a chegada do Leonardo Jardim. Desfalques para hoje, tá? Saul, que ainda continua se recuperando da cirurgia que fez no calcanhar esquerdo, e o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique continua também tratando a pubalgia e ele ainda não recebeu autorização para voltar a treinar com o elenco. Então é um retorno bem gradual, o Flamengo sendo bastante cauteloso aí com essas dores que o Bruno Henrique vem sentindo.
Vou passar rapidinho para quem está assistindo a gente, né, a provável escalação do Flamengo para hoje. Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, ali no meio Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, e como eu disse, na frente Paquetá ou Carrascal, Lino, Cebolinha e também o Pedro. E eu lembro, né, o Flamengo está invicto com o Leonardo Jardim no comando, então o treinador vem para esse jogo também querendo aí confirmar essa boa fase. Lembrando, né, Joana, que com os jogos de ontem, o Flamengo agora está em 6º lugar no Brasileirão com 10 pontos, então uma vitória hoje sobre o Remo é importante para diminuir a distância do líder Palmeiras, que tem 16 pontos. Lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo, né, a menos, que é aquele jogo contra o Mirassol, que foi adiado por causa do calendário das competições internacionais e ainda vai ser marcado. E a expectativa é de casa cheia aqui no Maracanã hoje, Joana. Com certeza. Com certeza. E uma grande audiência, né, para ver essa partida. Um beijo para você, Aninha, trazendo as informações então da preparação do Flamengo e as prováveis, possíveis mudanças de Leonardo Jardim, que tem o Arrascaeta de volta para o jogo de logo mais. Pessoal, e notícias do Flamengo aqui do Globo Esporte, o Pedro podendo virar, igualar, né, o Gabigol, né, virando artilheiro do século aí no Mengão. Pode bater uma marca aí do Doval no Maracanã. Então vamos ver aqui, né, pessoal, o Pedro sempre, né, artilheiro, sempre ajudando o Flamengo a conquistar títulos, né. Então a notícia aqui do GE é essa, né, que o Flamengo tem essa possibilidade agora, né, com o Leonardo Jardim, né, o camisa 9 retomou aí as condições de titular e passou a jogar não só mais vezes, mas como também mais tempo, né, e fez alguns gols aí, e agora tá como titular mesmo, né, nos 2 jogos que foi substituído, né, ele saiu aí só nos minutos finais, após o início de ano difícil, né. O Pedro, vocês sabem que teve um ano aí que ele ficou, teve um começo de ano, um final de ano um pouco complicado, e agora ele volta aí como artilheiro e tem essa possibilidade aí, né. O Flamengo entra em campo hoje às 20 horas aí no Maracanã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ele tem como superar aí, ó, é considerado um ícone aí da geração de 2019, né, o Gabigol, que deixou aí história no Flamengo, né, tem aí, após marcar 161 gols, né, em 308 jogos, né, e agora, por sua vez, o Pedro também virou ídolo, né, e se consolidou aí no Flamengo como o sucessor aí do camisa 9. E nessa quinta, o centroavante pode não só empatar, como superar o antigo companheiro, né? Uma vez superado aí em jogos, em gols, né, o Gabigol também tem outras 2 marcas fortemente ameaçadas por Pedro. O camisa 9 está a 5 assistências de também se igualar aos 44 passes decisivos do seu antecessor. E essa está a 2 títulos de empatar, né, com 13 também de hoje aí, como jogador do Santos também. Então o Pedro, né, pessoal, tem tudo para alcançar essa artilharia, para bater essas metas, bater esse recorde. O Pedro, que é um cara que a gente sabe, na minha opinião, é um ainda dos melhores atacantes do Brasil, né? E ele passou maus momentos aí, mas agora tem essa chance, né, de acabar passando um ídolo, né? Vocês podem ver aqui, ó, o artilheiro do Flamengo, ó, Gabigol, 161 gols. O Pedro tem 160. Então, se ele fizer um golzinho hoje, ele empata. Se ele fizer 2, ele passa. Então, eu torço, né, galera? Eu gosto muito do Gabigol, ele ajudou muito o Flamengo. Mas eu torço, né? Quem tá no momento é o Pedro, então a gente tem que torcer para o Pedro pelo menos empatar hoje aí com o Gabigol, né? Com o maior artilheiro do século. Então, vamos torcer, né? Vamos torcer para que o Mengão ganhe, primeiramente, mas também que consiga essa marca, né? O Pedro consiga essa marca aí. Na minha opinião, é um cara que sempre se dedicou, sempre esteve ali e tá vivendo, né? Começando a viver uma boa fase de novo. Eu acredito que o Pedro vai conseguir marcar. Ó, um golzinho só aqui, ó, ele empata com o Gabigol, né? E daí, de repente, se ele fizer mais um, ele pode aí sair ainda já no jogo de hoje como o maior artilheiro do século no Mengão. Comenta aí, você quer que o Pedro faça gol hoje, galera? Eu quero muito, né? Pedrão pode ser aí o maior artilheiro hoje mesmo, né? Pode ultrapassar aí o mito Gabigol, né? Vamos torcer para que ele consiga essa marca então, beleza?